Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Como é bom adorarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração e expressarmos quem Ele é, a santidade, Sua glória, Sua majestade, né? Gente, vocês viram aí a galerinha que a gente está aí recebendo de adolescentes aqui, né? Olha, tá aí, juntou lá com o Fabiana, com o Vander. Nós estamos tendo um evento aí, o Ministério de Adolescentes, no sábado à tarde. E o Marco Guerreiro está baixando aqui na igreja. Né, Thaís? Vamos pegar aquele bairro lá, trazer tudo para a igreja aqui, para eles ouvirem o Evangelho, congregar com a gente, cantarmos ao nosso Deus juntos, amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir um PG de adolescentes lá, não vamos, Thaís? Então tá, já encaminhei, já comprei o livrinho lá, hein, de devocional. Vai chegar. Gente, estou muito feliz aí com esse movimento, né, dos adolescentes aí, e a gente espera que realmente eles já cheguem à igreja, cresçam, sejam pastoreados, discipulados. Você que é da igreja, incentive aí os adolescentes, os pais, participem. Eu estou vendo a Araceres, né, está sempre junto aí agora, a Araceres ela ajuda, a Thaís está vindo também, né, com a Fabiana. Quem mais está ajudando aí, Fabiana? De vez em quando aparece aí. Só elas por enquanto? O Cleves, eu vi na foto. O Cleves, olha só, eu falei, o Cleves está em todas. Que bom, né, pastor? Muito bom. Tá junto com o pessoal aí, né? Nesse início aí, consolidar esses adolescentes aí, tá bom? Irmãos, hoje vamos falar, eu tenho anunciei a semana toda, né? Coloquei nos grupos, nas mídias sociais, um assunto que nós, particularmente, não gostamos de falar no nosso dia a dia. Mas é um assunto importante para tratarmos a partir da Escritura, da Bíblia, e saber o que é e como devemos lidar com a morte. E há algum tempo eu tenho desejado falar sobre essa temática. Uma temática, como eu disse, no dia a dia a gente vive, a gente sofre, né, as pessoas perdem pessoas. Na pandemia a morte ficou parece mais próxima da gente. Alguns aqui talvez perderam entes queridos, pessoas muito próximas. E a gente sofre a morte, de alguma forma ela sempre afeta, mas a gente não quer falar sobre ela. Nós somos uma geração que evita falar sobre as coisas, né? Que são às vezes importantes. Eu lembro por mais de uma vez, talvez na minha cabeça eu tentei lembrar que pelo menos umas 3 vezes na mesa sentado com os meus filhos eu desenvolvi a temática da morte com eles, né? E isso desde pequenininho, ao ponto de eu ter que dar uma consertada no que eu falei para o Davi, porque o Davi ele tem uma cabecinha bastante objetiva. E aí o Davi chegou uma época e falou: pai, então é melhor morrer e ir para o céu, né? Aí eu falei: calma. Aí eu fui explicar para ele que a importância de estarmos na terra, como propósito de Deus da vida na terra, e eu fui explicar isso para ele. Mas por algumas vezes a gente foi lidar com essa temática com os nossos filhos, porque é uma temática importante, a finitude da vida. Nós temos que entender que todo mundo que está aqui, do mais novinho ao mais idoso, nós estamos num processo de morte. O envelhecimento é isso. As nossas células estão aí, né, indo para um processo de que a nossa vida vai findar. E isso é complicado para nós, ou não? A morte, por mais comum que ela seja, porque todo dia morre gente, por mais comum que ela seja, ela não é natural. Ouviram o que eu falei? Ela é comum, mas ela não é natural. Como assim? Eu vou explicar isso para você. A morte é algo que nós vemos e todos os dias assola, tira gente de alguém da família. As pessoas enfrentam, lidam com a morte, com medo da morte, medo de morrer. E assim o dia todo nós, para sobrevivermos a esse mundo hostil à vida, o que a gente faz? Na psicologia, na psicanálise a gente fala, a gente reprime, a gente recalca o assunto, a gente tenta esquecer. A gente joga num compartimento da nossa cabeça para não ficar lembrando muito dela. Porque ela insulta a gente. E nós precisamos entender, e eu quero desenvolver isso com vocês, por isso eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é um tema que eu não vou ficar pregando sempre. Né? Eu posso abordá-lo, né, de canto assim,
Mas objetivamente falar, eu vou pregar hoje sobre a morte, como eu estou fazendo hoje, vou começar hoje, não é um tema que eu vou fazer com frequência. Mas preste atenção, porque eu vou conceituar a morte a partir dos princípios cristãos, da palavra de Deus, de uma perspectiva sem Cristo, de uma perspectiva com Cristo, e como devemos agir diante dela, de acordo com a palavra de Deus. Você vai sair daqui pastoreado nesse sentido, norteado, e você vai tentar viver isso no seu dia a dia, buscando a sabedoria de Deus para lidar com a sua própria finitude, com a morte de pessoas que nós amamos, e com essa realidade que está aí, mas que nós acabamos de cantar, que Ele é santo, porque Ele venceu a morte. Então vamos ver como essas coisas se conectam, tá certo? Olha só, óbvio que aqui, gente, eu estou falando, óbvio, né, de uma perspectiva bíblica e cristã. É a nossa fé que nós estamos aqui, né, na palavra de Deus. Então é a partir dela que a gente vai construir aqui um raciocínio. Eu gostaria que vocês, eu vou ler vários versículos, eu vou te extrair alguns princípios e comentar e tentar aqui conceituar a morte para vocês de uma perspectiva bíblica, não cristã, cristã, mas se Cristo não tivesse, o que ela é para a gente? Agora, com a entrada de Cristo, com a ressurreição, o que ela se tornou? Ela mudou para a gente depois que Jesus ressuscitou. E nós vamos ver isso aí. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Mateus, me ajuda aí, NAA. Vamos ler. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. O que está falando? Que Jesus participou da carne e do sangue, que ele se tornou homem, ele se tornou humano, tá bom? Ele participou da nossa humanidade. Para que ele fez isso? Olha lá, para que por sua morte, pela morte dele, destruísse aquele que tem o poder da morte. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Hebreus está falando que tem alguém que tem o poder da morte. Quem é? O diabo, a saber, o diabo. Quem tem o poder da morte, aqui segundo Hebreus, calma que eu vou construir isso, é o diabo. Só que Jesus na sua morte destrói o poder daquele que tem o poder da morte. Ele vai romper esse poder, ele vai destruir esse poder, e alguma coisa vai mudar a partir da cruz. Mas olha lá, a saber o diabo, versículo 15, que mais que ele vai fazer com a sua morte? Ele livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Gente, a vida sem a ressurreição, sem vida eterna, é uma vida que, por isso que, né, o ateísmo ele tem que lidar com isso, que ele não acredita, né, em vida eterna, ele tem que lidar, a finitude da vida, eu vou acabar e vou ser comido pelos vermes. Essa é a minha vida. Que vida triste, né? Que fim é esse de uma vida? E as pessoas têm pavor da morte. Tanto é que quando você quer, na história das guerras, submeter um povo, o que um tirano faz, gente? Mata pessoas, ameaça matar seus filhos, ameaça matar seu cônjuge, ameaça matar sua família. O pavor da morte faz na história com que as pessoas se submetam às coisas que elas não querem. E Jesus está falando que com a obra dele, ele tira o pavor da morte. Ele destrói o poder daquele que tem o poder da morte. Ele destrói o poder do pavor da morte e tira a gente da escravidão do medo de morrer. Então a morte de Jesus, ela trouxe uma mudança no paradigma, no conceito de morte para o cristão. Mas até chegar aí, isso aqui é uma introdução, eu vou ver o que era antes. Primeiro, ela é submetida ao diabo. O diabo tem aqui, antes de Cristo, o poder da morte. Por que tem o poder da morte, gente? Porque Deus não criou a morte.
Deus não projetou a morte para a gente. A morte é uma intrusa, nós vamos ver. Por isso que ela é comum, mas ela não é natural. Ninguém se acostuma com ela. Ninguém se acostuma com ela. Pode morrer 10, 20, ela é a morte, ainda continua sendo algo ruim. Algo que ofende, que insulta, é um importuno. Para a gente é assim, por que esse negócio existe? E a gente vai caminhar aqui, outro texto em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Opa, a morte não é da criação de Deus. A morte entrou pelo pecado. Ela é um poder, um domínio, um reino contrário à vida humana que entrou pela quebra da aliança. Ela é uma consequência do ser humano negar a vida. Ela é uma consequência do ser humano quebrar o pacto com o doador da vida. E ele sofre isso do pecado e a morte entra. E ela entra e agora ela assola todo ser humano. Vamos lá. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mateus, versículo, no mesmo capítulo, lá no versículo 20 e 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte. Gente, o pecado, ele aqui parece que é um ser, um agente. Ele é um agente, o pecado aqui. Ele age e ele reina na humanidade através da morte. Então, o que nós temos que entender? Que o que Jesus veio fazer, veio resolver um problema, pecado e morte. Na cruz, a morte foi sentenciada. E nós temos que encará-la e vê-la de uma forma diferente hoje. E aí eu vou caminhar para isso. Mas olha lá, 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça. Olha lá, a graça de Deus, ela vai reinar pela justiça de Jesus, e ela vai conduzir a vida eterna. Gente, vida sem morte. Porque a morte não é o plano original de Deus. A morte como a conhecemos hoje é a hostilidade à vida dada por Deus. E eu vou conceituar ela ainda. Aqui agora, antes de eu falar, responder o que é morte, você pode anotar se você quiser, ou eu mando no grupo lá se vocês quiserem, esse trechinho, pra você não esquecer. Mas antes, na criação, eu vou ler alguns dados aqui da criação e da missão. Gente, lá na criação do Jardim do Éden, Adão e Eva, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, com a missão de encher a terra da glória de Deus. A desobediência de Adão trouxe uma morte espiritual e física e entrou na criação um poder, um inimigo contrário à vida. Devido ao poder do pecado e da morte, o ser humano se tornou incapaz de cumprir a missão de forma plena, de encher a terra, porque ele está separado de Deus, morto espiritualmente, e a vida dele é finita. Então a morte não foi o projeto de Deus. Não foi o projeto de Deus. Ela veio por causa do pecado. A morte como a conhecemos hoje. Tem uma discussão teológica ali, da finitude, de outra forma, mas eu não vou entrar nisso. Aí vamos conceituar aqui, o que é a morte? Primeiro, a morte sem Cristo. Como eu falo para as pessoas, se Jesus não tivesse vindo ainda na cruz. Como eu conceituo a morte? Preste atenção, gente. A morte é uma grande desintegração. Fala comigo para a gente decorar, vamos ver se a gente consegue. Grande desintegração. O que é isso? Ela desintegra o ser humano. Ela separa a nossa parte física, material,
da nossa parte imaterial. Ela fraciona a gente, ela desintegra, ela tira a nossa inteireza, ela rasga nosso ser, que não foi criado, preste atenção, para existir desencarnado. Nós não fomos criados para existir desencarnado. Pegou essa? Nós não fomos criados para existir sem corpo. Não fomos. Por isso, ela desintegra a gente. Ela separa o nosso ser, ela rasga quem somos. A morte é uma grande desintegração do ser humano. Você fala, pastor, mas nós não fala que quando a gente morre a gente vai para o céu? Você deve estar pensando isso, né? A nossa ida para o céu, logo após a morte física, ela é temporária e passageira até a ressurreição dos nossos corpos. Nós não fomos criados para viver como alma penada, como fantasma desencarnado. Entenda, parte de quem você é faz parte do seu corpo. Só que, obviamente, não é esse corpo mais. Então, vamos chegar lá. Ele vai dar um corpo que não está sujeito mais à morte e a uma desintegração. Mas, por enquanto, a morte, quando nós perdemos alguém, essa pessoa foi desintegrada. Parte de quem ela é, meu irmão, e eu vou falar isso aqui de novo, olha o que acontece com parte de quem nós somos, é um insulto, é comido literalmente pelos vermes, debaixo da terra, decomposto, é uma ofensa a quem somos. A morte é isso. Por isso ela é comum todos os dias, mas ela não é natural. Toda vez que alguém próximo a nós morre, nós arranha a gente, nós não gostamos disso. E todas as vezes que pensamos na nossa finitude, por isso que nem pensamos, ou chegamos próximo a ela, ela afeta e a gente tem que lidar com ela de frente. Primeiro, a morte é uma grande desintegração. Matou, hein? Segundo conceito, a morte é uma grande separação. Separação de quem? Das pessoas que amamos, das pessoas que nos amam. Ela separa, ela rompe, ela rasga a gente do convívio da nossa família, comunidade, amigos, separa a gente. A morte separa a gente, por isso que todo mundo alguém que perde uma pessoa amada, você se entristece. Porque ela separou, ela é uma grande separação. Ela rasga não só a gente da gente mesmo, mas ela rasga a gente dos outros, dos relacionamentos sociais, dos vínculos comunitários e familiares. Pessoas são tiradas de nós. Ou não é isso que acontece? Essa é a realidade. A morte é hostil à vida, é a hostilidade à vida. Ela não é bem-vinda. Você fala, não, pastor, você está falando contra o que o apóstolo Paulo falou, que é lucro morrer. Calma, que nós vamos chegar lá. Por que ele está falando aquilo? Mas sem Cristo é tudo isso que eu estou falando, a morte. Ela é uma grande desintegração, ela é uma grande separação, que arranca então pessoas da comunidade dos vivos. E ela é o que mais? Gente, a morte é um grande insulto a nós. Ela insulta a gente. Por quê? Pelo que eu falei. Ela faz a gente se sentir insultado ao pensar que o nosso fim é ser alimentado por vermes. Isso é um insulto à vida, a quem somos. Eu, no final da vida, sou alimento de verme. É isso mesmo? Isso é a vida? Não, não é a vida de Cristo, mas sem Cristo é isso aí, é pior, né? Porque ainda tem condenação eterna, tem uma morte eterna. Então olha só, ela é um grande insulto. A morte também é uma grande intrusa, ela não foi convidada para a festa da vida.
A morte não foi convidada por Deus quando Ele criou o ser humano. Ela não foi convidada. Ela é uma intrusa. Ela achou lugar. Ela entrou e se estabeleceu por causa do pecado do homem com seu Criador. Ela nunca é bem-vinda. Você já percebeu? Nossa, como a morte foi bem-vinda agora. A não ser, obviamente, gente, nós estamos falando, como eu estou falando da morte de uma forma geral, quando a gente vê pessoas num estado de sofrimento, né, no final da vida, terrível, e a gente fala, poxa, essa pessoa está sofrendo, a gente prefere a morte. Mas, na verdade, a morte já se instalou, é o que eu estou falando. Só falta expirar. Mas a morte já está instalada no corpo dela, já é o fim. E aquele sofrimento é um sofrimento da morte, matando ela aos poucos, torturando a pessoa. É um torturador, é como se a gente fala, não me tortura, mata de uma vez. É menos pior, porque eu não quero a dor da tortura que me leva à morte. Quando a gente fala assim, foi melhor a pessoa morrer, nós estamos falando de pessoas que estão num estado, né, de sendo torturado pelo processo de morte, da doença, do processo daquele envelhecimento, que a gente fala, gente, essa pessoa está sendo torturada, é melhor ela, né, findar a vida. É nesse sentido, mas ela não é bem-vinda. Porque nós não queríamos a pessoa naquela situação. Porque aquilo é uma desintegração progressiva. A morte está afetando a gente diariamente. Então, ela é olha só, resumindo, a morte é uma grande desintegração, uma grande separação, um grande insulto e uma grande intrusa. E o último, a morte é o grande inimigo do ser humano, por incrível que pareça. O inimigo ainda não é nem Satanás, gente. O inimigo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Ela é um inimigo da vida, da sua vida, da minha vida. Sem Cristo, é isso que ela é. E aí eu vou ler para vocês. Em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, versículo 25 e 26. Eu tinha que pregar um dia só o capítulo 15 inteiro, que é belíssimo o capítulo, mas hoje eu vou ler vários versículos. Porque é necessário que ele, está falando de Jesus, reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ela é um inimigo, ela é um grande inimigo. Então, portanto, gente, a morte é horrenda, assustadora, cruel, não natural. A morte não corresponde ao que a vida deveria ser, e a nossa tristeza diante da morte reconhece o fato de que isso parece que não está legal. Não deveria ser assim. Por isso nós estamos num mundo que parece que o povo está buscando o quê? Não morrer. A medicina está aí. As pessoas não querem, né, não querem envelhecer mais. Tem os processos de rejuvenescimento, né, tudo aí, genética, um monte de coisa. Tudo para protelar esse processo da morte na nossa vida. Porque realmente ela não é bem-vinda. A gente, se pudesse, a gente, né, não evitava. Comprava uma pílula lá, alguma coisinha que vão inventar para ser eterno, para eu não morrer. Há uma luta nesse sentido. E a medicina vende hoje, né, coisas relacionadas a isso, gente. Por quê? Porque nós não queremos esse processo. Ela é uma inimiga. Agora, olha só, e com Cristo, o que a morte é? A partir da morte de Cristo, como lemos lá em Hebreus, o que mudou? O que a morte é para nós cristãos? Ela é uma desintegração? Ainda é. Ela ainda separa? Sim. Ela é um insulto? Sim. Ela é um inimigo? Ela é tudo isso. Mas ela é tudo isso com prazo de validade para nós.
É isso que eu quero mostrar a diferença. E ele diz assim, ainda, em 1 Coríntios, capítulo 15, 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, se você não acredita na ressurreição de Cristo, literal e corporal, a tua fé não vale nada, é vã. Você não é cristão no sentido bíblico. Porque o cristão é aquele que acredita na ressurreição de Jesus. Ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, é vã. Não tem valor a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados, se Cristo não ressuscitou. Não resolveu nada. E ainda mais, os que adormeceram, preste atenção agora, como Paulo trata a morte para os cristãos. Ele trata a morte para os cristãos como um sono. Não mais como um inimigo que desintegra totalmente, que separa permanentemente, que insulta a vida, que vence. Não, a morte para nós é um sono. É um pedacinho. E sono ali não quer dizer que você está dormindo e não está consciente. Ele está falando do corpo. Ele está falando que a consciência está desintegrada do corpo, está esperando um novo corpo para reviver. É como um adormecimento. E ele diz assim, e ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo não vão ressuscitar, estão perdidos. Perdido aqui, gente, não vão ter corpo de novo. A gente lê a Bíblia, se a gente não lê dentro do contexto, a gente acha que ele está falando perdido de ir para o inferno. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando que você não vai ser ressuscitado. Se ele não ressuscitou, não tem ressurreição para você. E se ele não ressuscitou, não tem perdão de pecado, não tem um corpo novo para você reviver a vida eterna. Então a ressurreição é importante crer e acreditar. Por quê? Porque ela nos dá o direito de ter vida eterna num corpo eterno. Olha só, Cristo vence a morte. Na ressurreição corpórea de Jesus, ele vence a morte e oferece essa vitória a você. Ele venceu a morte e ele está oferecendo para você a vitória sobre a morte. Vamos ver os versículos. 1 Coríntios 15 ainda, versículo 20. Mas, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, o que isso quer dizer? Que ele foi a colheita, a primícia era aquelas primeiras, feixes lá da colheita. Ele foi o primeiro a ser colhido. Que colheita? Da ressurreição. Ele foi o primeiro, a primícia da ressurreição de muitos outros que vão ser ressuscitados. Ele é a primícia. Então a ressurreição de Jesus foi a primeira colheita que promete a nossa, que abre o caminho para nós vencermos a morte no nosso corpo, ressuscitado na eternidade. E olha lá, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, lembra que dorme é que morreu? Visto que a morte veio por um homem, a morte entrou por um homem, que homem? Por Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, por Jesus. Versículo 25. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 53. Porque é necessário, presta atenção, gente, olha que fantástico que Paulo está escrevendo nesse texto. É necessário que este corpo corruptível, que morre, que desintegra, é necessário que esse corpo se revista da incorruptibilidade. É necessário que esse corpo que morre seja revestido da imortalidade. A salvação que Jesus vai nos dar tem a ver com essa verdade corpórea, gente.
E ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Você já imaginou? Você é crente quantos anos, né? Você entendia a salvação desse jeito? Ou você acha que você ia para o céu igual uma alminha penada, um fantasminha, né? Com aqueles anjinhos gordinhos com harpa, que precisa do nutricionista lá, né? Gente, não faz sentido. Isso é coisa que botaram na nossa cabeça, não está na Bíblia. A Bíblia está sendo clara. A morte que assola a humanidade, que destruiu o ser humano por causa do pecado, que tira a vida, ela vai ser vencida. E vai nos ser dado um corpo que não é corruptível, que não é afetado mais por morte alguma. Essa é a vitória de Cristo da ressurreição. Isso é cristianismo. E é nisso que você tem que se apegar e entender quem é o seu Cristo, a ressurreição e a verdade disso para você. Porque senão a gente não sabe o que a gente está crendo, gente. Olha só, eu vou fazer um parênteses, eu vou continuar lendo aqui. Vocês, alguns estão lendo a Bíblia comigo lá, né, o Antigo Testamento, nós estamos na leitura anual. Estamos em Reis já, né, Segunda Reis. Mas nós lá atrás lembramos daquele negócio lá, ó, isso é impuro, isso é um animal é puro, impuro, não sei o que é impuro, impuro. Se você hoje, a partir dessa pregação, dá uma olhada lá atrás, né, você vai perceber que muito do que é impuro tem a ver com a morte. Por exemplo, tocar um defunto tornava a pessoa impura. Olha que interessante. Fluidos corpóreos, qualquer um, não sei se você lembra, qualquer fluido corpóreo que não estava na sua fisiologia funcionando dentro do corpo, que é vida, quando ele sai para fora, ele se tornava impuro. Morte, está fora do corpo. Tudo o que lembrava a morte era impuro, porque a morte é contrária a Deus. Por isso que ele vai trazer vida eterna. Ele vai salvar a gente da morte. E lá é interessante, tudo que estava relacionado a coisas que soavam a morte era considerado impuro. A degradação, aquelas enfermidades que causavam a morte, né, a lepra, tudo aquilo lembrava algo que não era a vida plena. Ao ser tocado, causava impureza. Lembra que era impureza cerimonial, né? Não era impureza higiênica, né? Era uma impureza cerimonial, de culto. Que ele tinha lá, tomar banho, se purificar daquela impureza para poder adorar de novo. E está na comunidade. Se você olhar, você vai perceber, não tudo, mas muitas coisas estão relacionadas, uma grande parte delas, à morte. Porque a morte é uma intrusa. Porque Deus não é o Deus da morte. Tanto é que ele fala, ó, coloca o caminho, ó, vocês têm ser humano, vocês têm o caminho da vida e da morte. Escolha a vida. A morte entrou, e pela desobediência, vocês continuam aí morrendo. Escolham a vida, escolham a bênção. Deus promete vida, Deus promete ressurreição, Deus promete imortalidade, Deus promete eternidade, Deus promete qualidade de vida eterna. E Cristo proporcionou isso para a gente. Aqui no versículo 54 ainda, 1 Coríntios 15, 54, e quando este corpo aqui, ó, corruptível, se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha, eu vou ler esse texto mais para terminar depois. Tragada foi a morte pela vitória. Acabou. Você foi vencida a morte. Né? Aí eu estou lembrando uma brincadeira que estão fazendo hoje em dia, né? Que o Davi a gente dá risada lá em casa, porque tem um pessoal que solta isso aí. Já viram? Tem um rapaz que está se vestindo da morte com a foice, aí está girando no Instagram, né? É o amostradinho, já viu?
É, um amostradinho. Aí o Davi fica zoando comigo, né? Porque na bike, né, de mountain bike, a gente vai sair por aí, a gente se arrisca, né? Alguns lugares, e a morte fala assim, amostradinho, né? E ele vai anotar o nome, fala, faz de novo, né? Quer dizer, vou levar você. Faz de novo que eu vou te levar da próxima vez, isso, né? E é uma brincadeira, né? Mas a morte na Bíblia, ela tem mais ou menos essa figura de brincadeira, porque ela é vista como um agente que ceifa a vida realmente. Um inimigo, que tem um poder de arrancar, de tirar, de desintegrar o ser humano. E é justamente esse inimigo que vai ser derrotado na nossa vida, no nosso corpo. Né? Então lá no céu, Davi, não vai ter o amostradinho. Fica tranquilo, né? Só aqui. Então a gente tem que tomar cuidado para não morrer antes da hora. Pastor, morre antes da hora, meu irmão, cuida. Esse negócio, posso fazer um parênteses também? Eu estou demorando muito já? Parêntese, cuida, meu irmão, esse negócio que todo mundo, ninguém morre de, como que é o ditado? De véspera, ó. Tem gente que morre de véspera. Tem. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Posso? Vou dar um texto para vocês. Eu não lembro o texto que está, posso achar também. Se eu não me engano, em Deuteronômio, quando Deus está legislando algumas questões sociais, ele fala assim. Naquela época, eu vou traduzir para hoje, como se fosse uma casa de um sobrado. E aí a parte de cima você tem aqueles terraços, né, aqueles lugares. Aí você fala assim, Deus fala assim, coloque uma cerca. Vocês lembram disso? Quem leu? Coloque a cerca. Por quê? Porque se alguém for ali e cair e morrer, a culpa do sangue dessa pessoa é sua. Ela morreu e não podia ter morrido. Ela morreu por descuido seu. Você não preservou a vida das pessoas naquilo que era da sua responsabilidade. Obrigado. Pode conferir aí. Deuteronômio 22, 8. Tá parafraseado do jeito que eu falei, mas é isso, né, Wander? Então, o que eu estou falando? Muito é responsabilidade nossa de cuidar da nossa vida. Deus te deu a vida, cuide dela, meu irmão. Cuide dela, inclusive, quando nós estamos falando aqui sempre, inclusive o Luciano, né, Subirá, a gente foi numa palestra dele de nutrição, pastor, inclusive na área da saúde e da nutrição. Né? A gente come, se mata de comer um monte de coisa errada, e depois pede para Jesus curar. Olha que beleza. Ah, não é? Uma beleza, né? Aí Jesus olha assim, não acredito. Você se matou até hoje, rebentou a sua saúde, e é de verdade você está pedindo isso para mim. Não, e o pior, o melhor, que ainda Deus é tão gracioso, Ele ainda cura um infeliz assim, não, igual a gente. Aí o que Ele espera? Agora Ele vai se cuidar. Aí Ele fala o quê? Já que Jesus me curou, vou entrar, desgraçar com a minha saúde de novo. Em vez de mudar. Então nós temos responsabilidade com a nossa vida, com a nossa saúde. Por quê? Nós somos templos do Espírito Santo, cuide dele. Para fazer a obra de Deus. Então tem parte da vida que é responsabilidade nossa. Foi só um parênteses para a gente ver, né, que também não devemos ficar aceitando, né, e arriscando a morte toda hora aí. Que o amostradinho pode pegar aí a gente, né? O amostradinho lá. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Olha o que diz, gente. Olha o que Paulo fala para a igreja aos Filipenses. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele vai fazer com a gente. Versículo 21. O qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo dele, da sua glória. Ele vai dar para a gente o corpo que ele teve depois da ressurreição.
E é um corpo, se você não pensou nisso, eu falo sempre para os meus filhos, para os jovens, os adolescentes, aí eu falo, porque é um corpo, gente, extraordinário. A química, a biologia, né, a parte molecular, tudo vai ser mudado para viver num outro tipo de terra. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus ressuscita, você já pensou que ele comeu com os discípulos? Ele comeu, a marca estava lá da cruz. Ele come peixe, come um peixinho lá, né? Come um pãozinho, tal. Jesus ressuscitou em corpo, ele não era um espírito, uma penada. E só que tem um problema para resolver. Tem um problema. Tá tudo fechado. De repente, Jesus passa a parede e entra no lugar que eles estavam reunidos, com porta fechada. Que corpo é esse? Não é esse corpo mais. É um corpo com um tipo de bioquímica, fisiologia, as moléculas, diferente, incorruptível, imortal, recomposto, glorificado. Não é esse corpo. Esse corpo vai ser só uma semente para o outro. Mas ele vai nos dar o corpo semelhante ao da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Gente, você está entendendo o tipo de Deus que você serve? Não é um deusinho, gente. Eu não estou falando de um deusinho, não, sabe, de um deusinho aí que a gente põe no bolso e põe de ponta cabeça se não casar, gente. Sabe da história? Eu já contei, né, do Santo Antônio. Que você vai lá, ora para o Santo Antônio, né, já que aí se ele não te obedece, você vira ele de ponta cabeça e dá um castigo para ele. Não é assim que o pessoal fala? Porque aquilo não é Deus, coisa nenhuma, meu irmão. Deus lá se submete a ser manipulado dessa forma. Deus é Deus, o Criador do céu, da terra, da vida, sustentador do universo. E esse Deus venceu a morte na pessoa do seu Filho. E Ele oferta salvação e vida eterna. Quando eu falo de vida eterna, é isso que eu estou falando, gente. De corpo eterno e imortal. E aí eu encerro essa parte aqui com Apocalipse 21, porque eu quero te dar ainda um conselho na morte de parentes. Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. 4, o que Deus vai fazer nessa hora? Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você está triste? Essa vida causa tristeza? Vai chegar um dia, meu irmão, que Ele vai enxugar toda lágrima nossa, e já não existirá mais morte. Ninguém vai ser tirado de nós. Ela não vai mais desintegrar a gente, separar a gente de ninguém que nós amamos e que nos ama. Não vai ter inimigo, ela não vai haver morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que novas se fizeram todas as coisas em Cristo. Jesus inaugurou esse reino que virá. E aqui, essa primeira parte eu encerro então, gente. Seremos totalmente integrados na eternidade. Seremos reunidos com a comunidade dos vivos eternamente. Não seremos mais insultados, pois a vida não será mais menosprezada e ameaçada. A morte estará completamente vencida. Amém? Essa é a vitória, né? Por isso nós lemos aqui de novo, e aí eu dou o conselho para vocês depois. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E o canto que Paulo faz é esse. Ele faz uma zombaria. Onde está, ó morte, a sua vitória? Cadê? Cadê você que assolava a gente, que colocava medo na gente? Cadê você que tirava a gente que eu amava? Cadê você? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu instrumento de cutucar o ser humano, que era o aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Vitória sobre o quê? Sobre a morte.
Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é vitorioso. Então, esse inimigo tremendo, na sua vida que é cristão, você não precisa ter medo dele, porque se ele chegar para você, você vai só dormir. E esperar a ressurreição, meu irmão, da vida eterna. Então, não tema. É por isso que os cristãos que pregavam o evangelho, perseguidos no segundo, por terceiro século, eles não tinham medo de morrer mais. Por isso que Jesus fala: não temam aquele que mata somente o corpo de vocês. Porque eles não vão tirar a vida. Eu sou a vida eterna. Jesus fala: eu sou a vida, a ressurreição e a vida. Por isso que com Jesus a morte ela tem um valor diferenciado. Por isso que quando as pessoas foram seguir Jesus, difícil isso que eu vou falar, mas Jesus fala assim, alguns falam: Jesus, eu vou te seguir, mas eu preciso enterrar meu pai. Deixe os mortos enterrar os mortos. É difícil, né? Já pensou se ouvir? Por quê? Porque você fazer o luto era uma lei de Deus. Eles tinham 7 dias para ficar enlutados, 30 dias. Era uma coisa que Deus permitia. Jesus está fazendo o que ali? Ele está falando: fique tranquilo, a morte eu venci. Ela não pode ser mais importante do que quem eu sou. Ele está mexendo nas prioridades. Deixa a morte de lado. Eu sou a vida, me siga. Não vai lá, deixa os mortos enterrar os mortos. Não deixe isso ocupar a prioridade do seu coração. Eu sou a vida. Eu estou na sua frente. Você não tem o que olhar para trás. É uma questão de prioridade. Por isso o apóstolo Paulo pode falar: o morrer para mim é lucro, e o viver é Cristo. Só que quando ele fala isso, ele não quer morrer, porque ele entende que ele tem que ficar na terra. Pode ler o texto completo, que ele vai perceber que ele ainda tem que ficar aqui. O que ele está falando é que a morte para mim agora, se ela me matar, ela vai me levar agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encontrar com o meu Senhor. Ela não tem mais vitória na minha vida. Eu vou ressuscitar. É lucro se ela tirar a minha vida, porque eu sei com quem eu vou estar. A morte, ela ganha um outro significado, gente, com Cristo. E aqui eu encerro em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Como lidar com a morte de pessoas que nós amamos. Lembrando tudo aquilo que eu falei. Ela não é bem-vinda, ela é intrusa, ela insulta, tudo isso. Só que como fazer isso de uma forma cristã, sabendo que Cristo também venceu a morte? Aí vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 13 diz assim: irmãos, Paulo fala para a igreja: não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Eu não quero que vocês ignorem a verdade das pessoas da família de vocês que morreram em Cristo. É isso que ele está falando. Eu não quero. O que ele não quer? Para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Preste atenção aqui, gente. Deixa eu só terminar, 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Eles não morreram, eles estão esperando o corpo da ressurreição, é o que Paulo está falando. Eles estão dormindo. Então não se entristeça do mesmo forma daqueles que não têm esperança. Então aqui eu vou dar um conselho pastoral. Pastor, Paulo está falando que eu não posso me entristecer quando alguém morre? Não. O que Timothy Keller entende, eu quero aqui pegar o entendimento dele, que é um teólogo que eu respeito, falecido recentemente, que enfrentou a morte de forma belíssima, um câncer, né? E no leito da morte ele fala para a família: não orem mais para que Jesus me cure ou que eu fique, eu quero me encontrar com meu Senhor, né? Então, um negócio belíssimo ali, um testemunho de alguém que realmente sabia para onde ia, com quem ia estar, e que a morte não era mais nada para ele. E Timothy Keller escreve um livro,
E ele fala o seguinte, que o que Paulo está dizendo, ele não está proibindo você de se entristecer. Ele está proibindo você de se entristecer como do jeito das pessoas que não têm esperança. A forma do entristecer do cristão não é a mesma daqueles que não têm esperança. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que está em luto, que perdeu um parente, nós não devemos falar para ela, não fique triste. Porque a morte é um inimigo, é um insulto. Ela não é bem-vinda, é uma separação. A pessoa tem que se entristecer e ela tem que passar o luto. Mas como cristão, nós vamos falar para ela que ela não precisa se entristecer como os demais, sem esperança. E ela não pode viver a vida organizada em torno do luto, porque Jesus morreu, ressuscitou, viveu, venceu a morte, e o reino de Deus é mais importante do que a morte. Ela não pode ser subjugada mais pelo poder da morte. Então, pastoralmente, nós temos que deixar a pessoa se entristecer, e às vezes nessa hora não tem o que falar. É simplesmente chorar com os que choram, deixar a pessoa chorar a perda, o luto. Mas lembrá-la com os dias da esperança da ressurreição, da esperança da vida eterna. Porque nós nos entristecemos com esperança. Essa é a grande diferença. Só que não viva a sua vida sem esperança e nem uma vida enlutada o resto da vida. Isso não é cristão. Porque aí nós não entendemos que esse inimigo foi vencido. Nós não entendemos. Jesus venceu a morte. Ela ainda assola, só que ela faz a gente dormir só. Por isso, meu irmão, a importância de pregar o evangelho. Porque é o evangelho que salva e dá vida eterna. Por isso, nós temos uma missão de levar essa esperança para as pessoas, que é a ressurreição de Jesus. Porque senão a morte é vitoriosa sobre a vida de muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Então fica essa reflexão. E espero que você, a partir disso, entenda que é uma inimiga, mas é uma inimiga vencida, e que no final, o último inimigo nosso vai ser destruído pela vitória da ressurreição que vai existir no nosso próprio corpo. E nós vamos ter vida eterna, vida abundante, sem luto, sem lamento, sem morte, sem sofrimento, num corpo eterno, numa terra renovada, novo céu, nova terra, num reino eterno, do Cristo eterno. Meu irmão, a vida que tanto queremos, que não vamos encontrar nessa terra ainda, ela virá com o Cristo que vai voltar, com o nosso Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, vivo e real. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Desejo de todo o seu coração essa vida. Agora, viva essa vida antecipada, porque nós podemos viver a vida eterna já aqui. Quando nós cantamos, quando nós vivemos em família, quando nós adoramos a Deus, quando nós abençoamos uns aos outros, quando Deus deixa a gente sentir a presença dEle, é como se o céu viesse antes. A gente experimenta, sabe aquela degustação daquele banquete que virá? Ele deixa a gente degustar a eternidade. Deguste aquela porçãozinha da vida eterna, que em Cristo nós podemos fazer isso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Cuide da vida, preserve a vida, frutifique a vida. Amém? Faça isso. Da sua vida, da vida dos outros.
né? Não procure processos de morte antecipadamente. Que a gente ame a vida que Deus nos dá, mesmo em meio a tanto sofrimento nessa vida, né? E dificuldades aí, e aflições. Mas Jesus fala o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Amém? Encontre ânimo no Senhor para caminhar nessa vida e desejar a vida eterna que Ele prometeu para a gente. Feche os seus olhos, Pai.